Bom dia, terceiro ano! Hoje nós vamos trabalhar com o quinhentismo. O que foi o quinhentismo? Foi a literatura informativa e a literatura jesuítica que surgiram nessa época do ano 1500. Então aqui nós vamos trabalhar especificamente com obras que foram produzidas no Brasil e sobre o Brasil, basicamente, tá? Então, nós vamos começar com essa imagem. Então, essa imagem, gente, que eu trouxe para vocês, ela tá mostrando pra gente essa chegada dos portugueses aqui no Brasil. Claro que é uma montagem, né, um quadro, uma imagem fictícia, né, não se sabe se foi exatamente assim, mas pra gente ter uma ideia, uma visão de como que foi essa recepção dos portugueses aqui no Brasil. Então, eles chegaram numa terra nova, que até então era desconhecida, e eles encontraram índios que estavam tentando proteger o seu território, tá? Então, pessoal, o que é importante nós sabermos em relação a esse conteúdo é quando nós falamos sobre a vinda dos europeus, a vinda dos portugueses aqui para o Brasil, né? Com fins, com vontade de fazer o quê? A parte da colonização. Então, esses textos que foram produzidos nesse momento, eles falam sobre a paisagem, sobre a natureza, sobre os povos que viviam aqui no Brasil, no caso os indígenas. Quais eram as razões que fizeram com que essas escritas pudessem acontecer? Eles tinham interesses pessoais. Por quê? Porque eles queriam conhecer a terra, eles queriam informações sobre essa nova terra que foi recém-descoberta. Por isso, existiam o quê? Curiosidades nos relatos, no depoimento. Então, a primeira obra que foi produzida foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, que a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho sobre ela. Tá? Então, nessa carta existia o quê? A apresentação da terra, né? Qual terra? A terra que foi descoberta por Portugal, no caso, o Brasil, tá? E essa exploração, as razões, os interesses, essa escrita, né, dentro da nossa literatura, ela pode ser conhecida como literatura informativa, ou literatura de informação, ou também quinhentismo, tá? Então, pessoal, os primeiros 30 anos, logo após a descoberta do Brasil, os portugueses, eles organizavam expedições que tinham objetivo. Quais objetivos? Primeiro, reconhecimento territorial, então eles queriam conhecer o lugar que eles estavam, que eles tinham descoberto, policiar esse local, né? Tentar colocar regras nesse local e deixar para que eles pudessem ser os donos, vamos dizer assim, construir as primeiras feitorias, também, junto com isso, a exploração do pau-brasil, né? Então, essas expedições que eles faziam, elas não eram longas, né? O tempo de permanência das pessoas aqui no Brasil era bem curto, então eles tinham que aproveitar, fazer toda essa escrita, essa organização. Então, nisso nós temos o quê? Nós temos o Diário de Navegação, nós temos a Viagem ao Brasil, História das Províncias de Santa Cruz, Viagem à Terra do Brasil, Tratados da Terra e Gente do Brasil. Então, todas essas obras, elas foram escritas por autores que participaram dessas expedições. Então, são fatos baseados em fatos, são histórias baseadas em fatos reais, tá? Tem até o Hans Staden, que foi um dos que escreveu Viagens ao Brasil, ele escreveu falando sobre os canibais, os índios canibais. É bem interessante. Então, gente, nesse período também é que houve os primeiros contatos dos europeus com os indígenas. Ó, lembram a imagenzinha que eu coloquei no início, tá? Os portugueses ofereciam objetos e os indígenas a extração do pau-brasil, né? Então, eles faziam uma espécie de troca. Aí, gente, em 1530, o que o rei de Portugal fez com essas expedições? Ele iniciou o processo de colonização do Brasil. Por quê? Porque ele viu que valia a pena investir no país. Então, ele teve alguns passos, né, para ele poder iniciar esse processo. O primeiro deles foi o quê? Estabelecer
dentro do Brasil, pequenos povoados ao longo do litoral. Por que especificamente ao longo do litoral? Por que não foi no meio da floresta? Porque quando ele colocava esses pequenos povoados ao longo do litoral, ele estava automaticamente protegendo a terra que era de domínio de Portugal. Então, nenhum outro país poderia chegar e tentar impor impor, né, o que gostaria de colocar e tentar tomar para si. Por quê? Porque esses pequenos povoados, eles protegiam o país. Então, aquilo que eu falei, sistema de proteção da terra descoberta, inibindo adversários. Gente, várias expedições aconteceram, mas a liderada por Martim Afonso de Souza, ela queria o quê? Estabelecer núcleos de povoamento e, além disso, procurar metais preciosos e também distribuir as sesmarias. O que eram as sesmarias? Provavelmente vocês já ouviram falar muito disso, porque a gente aprende a história do Brasil desde o 3º ano e vai, todo ano a gente vê um pouquinho, né? Então, eram os lotes de terra, né, terrenos, que eram dados aos portugueses, que eram atraídos pela possibilidade de enriquecimento. Então, por exemplo, o rei acabava doando terras que não eram nem dele, mas tudo bem, era do índio, mas, né, ele dizia que era dele, e ele acabava doando as sesmarias, para quê? Para que as pessoas pudessem cuidar desses lotes de terra, né? E assim, em 1549, os missionários jesuítas da Companhia de Jesus fundaram um colégio aqui no Brasil e começaram a parte da catequização dos índios. Aqui já entra o lado da literatura jesuítica daí, tá? Gente, essa Companhia de Jesus, ela foi fundada durante o movimento da Contra-Reforma. Por que será? Por quê? Porque foi uma reação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. Por quê? Porque o avanço dessa reforma estava muito grande. Então, a Igreja Católica ela não queria perder esse vínculo que eles tinham com várias pessoas, e eles acabavam fazendo o quê? Acabavam mandando os jesuítas para as cidades, para as terras que foram descobertas e colonizadas. Para quê? Para que eles convertessem os indígenas ao catolicismo. Isso fazia o quê, gente? Isso aqui foi, assim, uma coisa muito triste, tá? Por quê? Porque eles têm a crença deles, né? Eles têm a forma deles de ver o mundo e vivenciar as coisas do mundo, e com a chegada dos europeus, eles acabaram mudando o hábito de vida deles. Então, o que aconteceu, né, nesse meio tempo aí? Os indígenas, eles passaram a valorizar o hábito do trabalho segundo padrões culturais e sociais dos países europeus, ou seja, eles acabaram valorizando tudo aquilo que os europeus achavam que era importante e deixaram de lado a cultura deles. Gente, os textos informativos que nós temos como importantes para o nosso país, o primeiro deles é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que também pode ser chamado de a Carta ou a Carta de Achamento do Brasil. Então, a gente pode encontrar de vários nomes. Ela foi escrita entre abril e maio de 1500 e fala o quê? Fala esse primeiro contato, né? O contato inicial dos portugueses com os indígenas, né? Todos os aspectos físicos, a parte geográfica, a parte de como era o país em si, né? Essas impressões, essas considerações que o Pero Vaz de Caminha colocou na sua obra. Qual era a preocupação maior desse escrito? Informar. Carta. O que se faz antigamente? Não tinha internet, não tinha nada, não tinha telefone, né? Então, eles escreviam a carta para contar tudo o que eles tinham visto naquele momento. Levantamento da flora, quais eram os animais, né, essas marcas geográficas que eu já falei para vocês, e a parte do indígena também. Gente, vocês vão ver agora um videozinho que tem um trechinho da carta para vocês. Eu sei que vocês já, quando vocês estavam no primeiro ano, vocês já fizeram a leitura dessa carta, mas a gente vai relembrar um pouquinho, tá? A Carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota
E assim os outros capitães escrevam a vossa alteza notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, para formosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e das singraduras do caminho não darei conta aqui a vossa alteza, porque o não saberei fazer, e os pilotos devem ter este cuidado. E, portanto, Senhor, do que hei de falar, começo. E digo que a partida de Belém foi, como vossa alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, e sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte, a segunda-feira amanheceu. Se perdeu da frota Vasco de Ataíde com a sua nau, sem houver tempo forte ou contrário para poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar, em umas e outras partes, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam de botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos visto de terra, a saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças. E ao sol posto, umas 6 léguas de terra, lançamos âncoras, em 19 braças, ancoragem limpa. Ali ficamo-nos toda aquela noite. E quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitura à terra, indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 12, 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras, em frente da boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes. E logo vieram todos os capitães das naus e esta nau do capitão Mor. E ali falaram. E o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá,
Acudiram pela praia homens aos 2 e aos 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez... Então, esse foi o trechinho da carta. Claro que tem mais uma parte bem, né, específica ainda, falando sobre a flora, sobre a fauna, como era a parte geográfica e um pouco mais sobre os índios. Então, se vocês gostaram, gente, procurem lá na internet o finalzinho dessa carta para vocês verem como é interessante, tá? E a outra parte que a gente vai ver um pouquinho são as crônicas, né? Também foram feitas crônicas nesse momento. Então, qual delas que nós podemos caracterizar que são importantes e tal? Todas, né? Qual era a importância das crônicas? Elas apresentavam esses elementos da fauna, da flora e também levantamentos patrimoniais. Para quê? Para mostrar, para montar um novo panorama da Terra, onde os aspectos históricos, humanos, geográficos e econômicos eram abordados, tá? Então, aconteceu ali também a produção das crônicas. Ali, algumas delas, né, Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz e Diálogo das Grandezas do Brasil, de Bento Teixeira. A literatura jesuítica, gente, ela, como já falamos no início, ela estava totalmente voltada ao trabalho catequético, ou seja, para ensinar os índios a religião, tá? E para isso, eles utilizavam poemas, textos em prosa, peças teatrais, como ferramentas. Para quê? Para que eles pudessem perceber. Então, gente, tem inclusive uma imagem, eu não consegui achar para trazer para vocês, mas é assim, é o índio fazendo a dança da chuva e do ladinho dele o diabo. Então, assim, o que os padres jesuítas eles ensinavam? Que eles não podiam seguir os preceitos as crenças que eles tinham nos mitos, nos deuses diversos que eles tinham. Por quê? Porque existia apenas um único Deus. Se eles continuassem acreditando no que, né, a sua religião colocava, a sua crença colocava, eles iam para o inferno. Então faziam isso em forma de teatro. Para quê? Para que eles pudessem ficar com medo, né? Então, eles ensinaram, eles catequizaram, mas, usando essa finalidade aí do medo, né? Então, o que eles faziam com isso? Eles queriam penetrar no imaginário do indígena. Para quê? Para que eles vissem essas situações e se colocassem, né, no lugar dessas pessoas que estavam sofrendo e conseguissem perceber esse duelo entre o bem e o mal, tá? Então, era bem pesado mesmo. Qual era a preocupação maior que existia? Moralizar os costumes dos brancos e converter as tribos indígenas à fé católica. Então, por quê? Já falamos sobre isso. Porque foi uma característica que a Igreja Católica colocou, porque a reforma protestante estava em alta, eles estavam perdendo um poder, e para ter uma grande quantidade de pessoas que fossem adeptas a essa parte do catolicismo, eles acabaram utilizando essa forma, né? Trazendo os jesuítas, trazendo essa forma de ensinar, tá? E assim, para isso, não era um trabalho fácil. Por quê? Porque eles moravam lá, né, em Portugal, eles vieram para uma terra desconhecida. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles se infiltraram nas tribos indígenas, eles aprenderam o idioma dos índios, os hábitos, e eles acabavam fazendo essa experimentação religiosa usando a língua dos índios, né? Então, eles acabaram fazendo isso. Também, gente, essa visão dualista de espiritualidade que não fazia parte da cultura indígena passou a fazer parte, tá? Também a crença nas manifestações da natureza, o diálogo com o espírito do antepassado entrou em choque com o que o catolicismo europeu colocava, né? Então, o índio se viu ali em meio
a um problema. O que eu faço agora? Quem eu sigo? Né? Então foi bem pro índio, não foi uma coisa muito legal. E agora, como atividade da aula, eu quero que vocês escrevam o que vocês entenderam sobre a literatura informativa e jesuítica. Um resuminho, tá, gente? Não precisa copiar lá do caderno de atividades, porque lá, na verdade, vocês não vão encontrar muita coisa, não. É bem pouquinho. Eu acabei trazendo coisas a mais para vocês, porque ali era bem pouca coisa e é importante esse momento. Então, vocês vão, a partir do vídeo, né? Vocês vão colocar aí, fazer um resuminho sobre a aula. Beleza, gente? Na próxima aula, nós nos encontramos pelo Google Meet. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, né? Ou anotem a dúvida, daí a gente vê depois na aula. Beleza? Um abraço, gente, e até a próxima!